Então, boa tarde a todos e a todas novamente. O meu nome é Sandra Gonçalves e sou diretora de serviços na Associação Algarviga e venho moderar, portanto, o nosso primeiro painel. Antes de mais, queria saudar e agradecer a presença da Senhora Secretária de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência, a doutora Ana Sofia Antunes, o Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. Humberto Santos, e o Presidente da Associação Algarvia, Dr. Jorge Leitão, que tiveram a amabilidade de fazer a abertura, portanto, destas nossas jornadas de mais perto com a acessibilidade digital. No presente painel, quero saudar e agradecer a presença do Dr. Rui Diniz, que é vice-presidente executivo e mentor da iniciativa Inclusive Community Forum, inserida na nova School of Business and Economics, que nos vem, portanto, falar sobre o caminho na educação em Portugal para a capacitação de pessoas com deficiência para a sua vida ativa. A iniciativa Inclusive Community Forum visa a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade e, portanto, trabalha com base nas reais necessidades destas pessoas. E assim diagnostica, sistematiza e coloca em desenvolvimento projetos piloto que visam esta inclusão, portanto, e a eliminação das barreiras que estas pessoas encontram, portanto, no seu dia-a-dia. Recentemente, esta iniciativa lançou o desafio sobre o que podemos melhorar e o que nos falta fazer em Portugal relativamente à educação e à capacitação destas pessoas na sua vida ativa. E então, Dr. Rui Diniz, pode-nos falar então sobre o que é a Inclusive Community Forum, como surgiu, o que faz, para quem faz, como se organiza e quais são os temas que tem vindo a trabalhar, portanto, nomeadamente pelo aquilo que sabemos em empregabilidade e na área da educação. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa com estes painéis. É muito importante irmos partilhando e falando sobre estes temas. A inclusão das pessoas com deficiência na comunidade é, sem dúvida, uma exigência e um movimento que são absolutamente fundamentais para que a nossa comunidade seja uma melhor comunidade. O que eu gostava hoje de fazer convosco, de forma relativamente breve, é garantir que posso dar uma perspectiva primeiro inicial do que é o Inclusive Community Forum e depois entrar em maior detalhe, quer na perspectiva do primeiro tema que abordámos, que foi a empregabilidade de pessoas com deficiência, quer no tema em que agora estamos a trabalhar, que é a educação ou a transição para a vida ativa de pessoas com deficiência. Como é que surgiu? A primeira coisa que vos queria explicar é como é que surgiu o Inclusive Community Forum. O Inclusive Community Forum surge há cerca de 3 anos a partir de uma vontade que a minha mulher e eu tivemos de contribuir para estudar formas de melhorar a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade. Isto surge contando um bocadinho a minha história pessoal e depois da minha história pessoal chegar ao Inclusive Community Forum. Nós, a Carmen e eu, somos pais de 5 filhos e o nosso filho mais novo chama-se Bernardo e é deficiente profundo, tem cerca de 99% de incapacidade. O Bernardo é cego, não anda e não fala. Tem agora 11 anos, foi adotado por nós, pela nossa família, quando tinha 3 anos, está em nossa casa há cerca de 8 anos. E durante os primeiros anos em que o Bernardo esteve em nossa casa, nós, em muitas circunstâncias, fomos identificando dificuldades, barreiras à melhor inclusão dele na comunidade em que nós vivemos. Muitas vezes pequenos problemas, outras vezes questões, dúvidas, o tipo de apoios, como é que ele podia ser integrado na escola, como é que devia ser gerido o percurso escolar dele. E em muitas dessas ocasiões deparámos com perguntas que pensámos que deviam já estar respondidas, que deviam ter já uma resposta previamente definida, aquele tipo de
lógica de dizer, bem, isso deve estar escrito em algum sítio, vamos procurar na internet, seguramente que há um site onde se explica como é que este problema se resolve, mas o que é verdade é que em muitas circunstâncias nos fomos apercebendo que muitas das dificuldades ou das questões com que nos íamos confrontando nem sempre tinham uma resposta simples ou fácil de aceder. E se é verdade que no nosso caso fomos sendo capazes de ultrapassar muitas dessas dificuldades, porque conhecemos pessoas, porque conseguíamos falar com muita gente, perceber junto de outras pessoas como é que tinham feito, fomos tendo a consciência que seguramente para muitas outras pessoas em situação idêntica à nossa, estes desafios constituiriam barreiras verdadeiramente difíceis de ultrapassar. E lembrámos de desafiar uma instituição, neste caso a Universidade Nova, em concreto a Faculdade de Economia, para ver se eles estavam interessados em estabelecer uma área de estudo que pudesse identificar quais são as principais barreiras à inclusão de pessoas com deficiência na comunidade, estudar essas barreiras, identificar soluções e tentar disseminar essas soluções. A ideia não é tanto encontrar soluções e fazer acontecer essas soluções no terreno, a ideia era mais estudar potenciais soluções, beneficiar de muitas soluções que já existem, há muita gente que já hoje trabalha muitíssimo bem, mas muitas vezes faz essa abordagem de uma forma relativamente em pequena escala e nós sentíamos que muitas vezes era útil ter uma escala maior, ter soluções que pudessem ser adaptadas por muita gente em muitos planos, em muitas geografias. E, portanto, desafiámos a Nova no sentido da Nova ter alunos, professores, uma comunidade educativa e de investigação que podia constituir-se como uma alavanca interessante para perceber que problemas eram esses e de que forma é que esses problemas podiam ser resolvidos. A Nova considerou que esta possibilidade era uma possibilidade muito interessante e assim aceitou constituir, no contexto da sua faculdade, este fórum para a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade, que foi lançado há cerca de 3 anos e de que eu faço parte, em conjunto com várias outras pessoas. O que é que nós pretendemos fazer? O nosso objetivo fundamental é garantir que a nossa sociedade se torne uma sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência. Que identificamos porque é que isso não acontece e todos nós temos a consciência que isso verdadeiramente não acontece tanto como poderia acontecer e, portanto, como é que nós podíamos promover uma melhor inclusão, porque estamos todos convencidos, é a minha experiência, a experiência da minha vida na nossa família com o Bernardo, que sempre que incluímos melhor pessoas com deficiência na nossa comunidade, é bom para essas pessoas, mas também é bom para nós, também é bom para a nossa família, também é bom para a nossa comunidade. E, portanto, esse foi o nosso objetivo fundamental, tentar identificar formas de melhorar a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade. O primeiro tema que lançámos foi o tema da empregabilidade, porque o trabalho é, sem dúvida, uma dimensão fundamental para a inclusão de qualquer pessoa na comunidade. É assim com cada um de nós que trabalha, como é também para as pessoas com deficiência, muitas delas sem terem trabalho. E, portanto, identificámos a empregabilidade de pessoas com deficiência como uma primeira dimensão que seria muito importante abordar. Até porque quando fomos estudar esse tema, percebemos de forma muito clara que não estávamos a ser capazes de resolver este problema de uma forma adequada, porque aquilo que verdadeiramente nós percebemos é que o nível de desemprego junto das pessoas com deficiência é tipicamente 4 vezes superior
ao das pessoas sem qualquer tipo de problema e com uma duração muito mais longa. Portanto, verdadeiramente, as pessoas com deficiência têm uma enorme dificuldade em juntar-se à força de trabalho e, dessa maneira, contribuírem para a produtividade do país, contribuírem para o desenvolvimento da sua comunidade e, nesse sentido, pareceu-nos que era claramente uma área onde podíamos trabalhar. As razões para estas dificuldades na empregabilidade são várias, mas eu identificaria 3 principais de forma relativamente rápida e que passam pelo seguinte. Em primeiro lugar, em muitas circunstâncias, as próprias pessoas com deficiência ou as suas famílias não têm elas próprias vontade de trabalhar. E vontade aqui é preciso qualificar o que é que eu quero dizer com isto. Muitas vezes as pessoas já tentaram várias vezes, já tiveram situações e circunstâncias onde as coisas correram mal e, portanto, em muitas circunstâncias procuram proteger-se a si próprios desse risco, dessa possibilidade de correr mal num determinado contexto empresarial, de não serem bem acolhidas, de não terem a formação certa e, portanto, em muitas circunstâncias, protegem-se desse risco e não arriscam a ter uma nova experiência. E, portanto, muitas vezes não estão sequer no mercado de trabalho e nem sequer aparecem nas estatísticas como estando à procura de emprego. Já tentaram várias vezes, não conseguiram e muitas vezes já desistiram dessa possibilidade porque verdadeiramente é uma adaptação, em muitos casos, muito dura. No outro extremo, a nossa constatação quando falamos com empresas é que, em muitos casos, as empresas não estão despertas para esta possibilidade. Quando lhes falamos neste assunto, muitas empresas estão disponíveis para o considerar, mas a verdade é que não tem sido, ao longo do tempo, uma prioridade, sobretudo das maiores empresas. Quando são alertadas para esta possibilidade, muitas vezes são receptivas, mas também é verdade que a inércia do dia-a-dia, que as dificuldades associadas a esta temática, também o medo de falhar, o medo de não conseguir acolher bem, o medo que as coisas não resultem, também faz muitas vezes com que as empresas elas próprias se limitem na abordagem a esta possibilidade. E por fim, mesmo aquilo que nós percebemos é que mesmo quando de um lado temos pessoas que querem trabalhar e do outro lado temos empresas que querem recrutar, a verdade é que este mercado de trabalho que faz com que quem procura emprego e quem tem emprego para dar se encontre, no caso das pessoas com deficiência, não funciona muito bem. Não é um mercado que tenha liquidez, não é a mesma lógica que em muitas circunstâncias nós temos de haver empresas de recrutamento, de ser fácil enviar currículos, de ser fácil responder a anúncios. Aqui isso é muito mais difícil. Há uma lógica quase de preconceito prévio, de ser difícil que estes dois extremos se encontrem. E, portanto, o que nós procurámos fazer foi lançar um conjunto de pilotos que depois se desenvolveram em iniciativas que procuraram abordar cada uma destas dificuldades. E o primeiro tema, a primeira dificuldade que procurámos abordar foi garantir que as empresas estavam disponíveis para recrutar pessoas com deficiência. E conseguimos até agora ter cerca de 35 grandes empresas portuguesas que, ao nível dos seus presidentes do Conselho de Administração, assinaram um compromisso público em que se comprometem de uma forma clara a reforçar muito o seu esforço de recrutamento de pessoas com deficiência. É um primeiro passo, não resolve, mas é uma manifestação de vontade e estamos a falar de empresas que têm dezenas de milhares de pessoas a trabalhar e, portanto, empresas que são líderes em Portugal e que, se fizerem este caminho, seguramente vão mostrar a outras empresas que este caminho tem mérito, que é possível, que tem vantagens para todos. Este compromisso foi assinado há cerca de 1 ano e meio e muitas dessas empresas estão a fazer o seu caminho. Quer os maiores bancos, quer empresas na área da saúde, quer empresas na área industrial ou no retalho alimentar. Muitas destas empresas
manifestar uma vontade clara, têm vindo a investir, têm vindo a constituir equipas para reforçar claramente o recrutamento. E isso é um primeiro passo muito importante, porque começa a abrir mais possibilidades de emprego. No outro extremo, o que procuramos fazer foi reforçar a confiança das pessoas com deficiência. E nesse sentido fizemos várias coisas. A primeira foi gravar vídeos de exemplos de pessoas com deficiência que já hoje trabalham e a quem essa experiência corre bem. E, portanto, gravámos várias histórias de casos de pessoas a trabalhar em grandes empresas com sucesso, com mérito, com capacidade de progressão, para que cada vez mais pessoas consigam perceber que é possível, que há caminho, que nem sempre corre mal, que há a possibilidade de se empregar e fazer a diferença. E isso tem tido o seu impacto, devagarinho, gradualmente, mas tem tido o seu impacto para dar confiança a cada vez mais pessoas que isto é possível. E depois a outra coisa que fizemos foi procurar criar este mercado de trabalho de uma forma mais fluida. E nesse sentido conseguimos que algumas empresas de recrutamento, a Randstad, a Michael Page, elas próprias se comprometam a criar departamentos de recrutamento específicos, com conhecimento específico, para conseguir que as empresas e as pessoas se encontrem de uma forma mais fluida. Isto tem vindo a acontecer, embora em muitos casos as empresas tenham preferido ir diretamente a algumas IPSS que trabalham já hoje e bem este tema da empregabilidade. Portanto, estamos a procurar reforçar esta ligação entre as empresas e as pessoas que procuram emprego, por forma a retirar também esta barreira de preconceito. Muitas vezes há aqui uma palavra que é muito importante ter consciência, que é a palavra medo. O medo das empresas das coisas não resultarem, o medo das pessoas de falharem ou terem uma experiência que é menos positiva. Nós temos que ultrapassar estes medos. E para isso é preciso dar conta dos bons exemplos, é preciso que os processos corram de uma forma mais fluida, e é estes processos que nós no Inclusive Community Forum desenhamos, temos dado a conhecer às empresas e às pessoas para procurar que cada vez mais haja emprego de pessoas com deficiência. É um caminho longo, a inércia é enorme, nestes tempos de pandemia é ainda maior porque há tantas outras prioridades, mas temos feito o nosso caminho, estamos a empurrar esta agenda e esperamos que mais tarde ou mais cedo se ganhe aqui uma inércia pela positiva e se ultrapasse estas barreiras de partida. Este foi o tema da empregabilidade. Quando estivemos a estudar a empregabilidade, nós percebemos que uma das dificuldades associadas a uma maior empregabilidade era que muitas vezes as pessoas com deficiência, ou em muitas circunstâncias, não estavam bem preparadas para a vida ativa. E nisso não é muito diferente de alguém que sai da faculdade, acaba uma licenciatura ou 12º ano, mas aqui, com tudo o resto, é ainda mais difícil. E, portanto, percebemos que a transição para a vida ativa, a partir da escola ou a partir da faculdade, era uma alavanca muito importante para melhorar a empregabilidade destas pessoas. No fundo, foi quase, percebendo que a empregabilidade era uma dificuldade, olhar para a montante desse processo e perceber o que é que podemos fazer antes para que as possibilidades da empregabilidade sejam mais elevadas. E então começámos o ano passado, a meio do ano passado, entrevistámos muita gente, fizemos um diagnóstico com cerca de 60 pessoas, fizemos entrevistas de grupo, fizemos focus group com escolas, com organizações sociais, com empresas, com o governo, com instituições de ensino, com as próprias pessoas com deficiência e com as suas famílias, para tentarmos perceber quais eram as dificuldades, ou colocado de outra forma, o que é que tínhamos que fazer de uma forma diferente para que as pessoas estivessem mais preparadas para transitar
para transitar para a vida ativa. E dessas conversas saíram muitas ideias, saíram muitas causas que nós procurámos organizar, sintetizar de uma forma mais estruturada para perceber exatamente quais são os pontos em que se tem de trabalhar mais diretamente para resolver e melhorar este tema. Eu diria que a primeira das alavancas que saiu muito clara é que as escolas não estão muitas vezes preparadas para capacitar para a vida ativa. As escolas estão muitas vezes focadas em ensinar conteúdos, em passar conhecimento, mas nem sempre em capacitar para a vida ativa. Sobretudo pessoas que têm algum tipo de incapacidade, torna-se ainda mais difícil. Não é o traço fundamental das escolas, não é esta ligação ao mercado de trabalho. E isto não é um tema que se aplica apenas às pessoas com deficiência, é um tema que se aplica em geral. As escolas estão muito focadas nesta passagem de conhecimento e menos na lógica de transitar para a vida ativa, para dar autonomia, para dar capacidades de autonomia aos seus alunos. E, portanto, esse foi um primeiro tema em que claramente percebemos que era fundamental trabalhar. Um segundo tema que também saiu muito claro e que está ligado a este, embora seja de uma natureza um bocadinho diferente e, portanto, não queria deixar de o referir, prende-se também com o desenvolvimento de competências sociais. E isto vem muito das nossas conversas com as empresas, em que em muitas circunstâncias as pessoas com deficiência que se integram numa empresa até são capazes de fazer as tarefas que lhes são atribuídas, mas muitas vezes têm uma dificuldade grande de se integrar socialmente na empresa, de se integrarem no ambiente de trabalho, de perceberem exatamente como é que é o modelo de interação, como é que funciona a dinâmica social num contexto empresarial. É natural que assim seja, muitas vezes não têm esse conhecimento vindo do seu contexto familiar e a escola também não está muitas vezes preparada para o fazer. Isto é algo que muitas vezes só se aprende já em ambiente de trabalho, mas nestes casos concretos, quando se tem uma maior dificuldade de adaptação, não estar previamente preparado com este tipo de competências torna a integração seguramente bastante mais difícil. Uma terceira dificuldade prende-se muito também com o facto de os próprios professores, em muitas circunstâncias, não estarem eles próprios preparados para explicar e para apoiar os alunos com deficiência para esta transição para a vida ativa. Muitas vezes não têm um conhecimento do que é que as empresas esperam, do que é que as empresas pretendem destes alunos, de que tipo de competências é que esperam que eles tragam. E, portanto, os professores, eles próprios, em muitas circunstâncias, não têm uma capacidade, não têm o tempo, muitas vezes não têm o input das empresas para saberem exatamente como é que devem ensinar estas pessoas com deficiência com o objetivo de se integrarem mais tarde ou mais cedo na vida ativa. É claramente uma área que também precisa de apoio, os professores precisam muitas vezes de apoio, precisam de mais tempo, precisam receber informação das próprias empresas para perceberem exatamente o que é que as empresas pretendem, e isso é claramente uma área que é deficitária. Um quarto ponto que eu gostava também de destacar é que é fundamental, cedo no percurso dos alunos com deficiência, começar a ter alguma experiência vocacional, começar a ter alguma visibilidade sobre as diferentes possibilidades de inserção no mundo profissional que podem vir a existir. Nós estamos muitas vezes muito preparados para apoiar os alunos num determinado ponto do seu percurso escolar,
a perceber se devem ir para ciências, se devem ir para humanidades, se devem ir para a área de económicas, se aquilo que os espera é serem economistas ou é serem engenheiros. E nestes casos concretos das pessoas com deficiência, que podem perfeitamente também ir para a faculdade, e já vou falar nisso, mas noutros casos estamos a falar mais também de um tema de uma profissão, de um trabalho que às vezes não tem de ser através do ensino superior. E por isso também é muito importante nesta fase ir percebendo quais são os caminhos vocacionais que estes alunos podem ter, que experiências podem ter, e isto passa muitas vezes por uma melhor ligação entre as escolas, e as empresas para garantir que temos dessa forma experiências, estágios que ajudem a percorrer este caminho. Um último ponto que queria reforçar é que em muitas circunstâncias não existe um incentivo suficiente a que muitos destes alunos percorram um caminho universitário. Muitas vezes baixa-se a fasquia, não se pensa que estes alunos possam eles próprios ter um percurso profissional e não se incentiva a isso. E é algo que nós vimos em muitas circunstâncias, o nível de ingresso na faculdade é muito baixo, e é algo que é um caminho vocacional também muito plausível, é um caminho escolar que se prolonga e que depois pode dar frutos mais tarde, mas é algo que falta claramente. O que é que estamos a fazer uma vez identificados muitas destas dificuldades e muitas destas barreiras? Constituímos grupos de trabalho. Temos 7 grupos de trabalho a trabalhar de forma bastante intensa, com 41 pessoas. Estes grupos de trabalho integram gente e instituições muito diferentes. Posso dizer que temos 17 empresas envolvidas, temos 14 IPSS, temos 3 famílias, temos 3 escolas do ensino superior, 2 escolas do ensino regular, uma escola do ensino profissional e uma Câmara Municipal. E temos estas instituições todas a trabalhar em conjunto. Isto é, aliás, deixem-me só aqui fazer uma nota intercalar. É, aliás, uma das grandes vantagens que temos conseguido fazer com este fórum, é juntar gente muito diferente, de muitos. Uma das coisas que a mim mais prazer me dá é ter na mesma sala a discutir este assunto famílias, empresas e IPSS. Tantas e tantas vezes as IPSS nos dizem que não tinham acesso às empresas e as empresas não conheciam as IPSS. Hoje em dia trabalham em conjunto e isso é uma grande vantagem. Portanto, fizemos 7 grupos para várias destas alavancas, com estas diferentes instituições, e esses grupos estão a trabalhar em várias iniciativas e faria só uma síntese muito rápida de que iniciativas são essas. Em primeiro lugar, está-se a trabalhar muito em desenvolver conteúdos formativos em competências sociais que possam ser dadas por empresas a pessoas com deficiência no contexto da escola. Portanto, serem as próprias empresas, em conjunto com o IPSS, a desenvolverem esses conteúdos e darem formação sobre as competências sociais que lhes parece fundamental que estas pessoas desenvolvam. Estamos a trabalhar bastante em desenvolver estágios em empresas para alunos com deficiência e que ainda frequentam o ensino regular. Estamos a promover que haja sessões de aprendizagem ativa dos professores em sala de aula. Estamos a definir o que é que poderiam ser módulos para que professores em sala de aula possam capacitar-se sobre a forma de apoiar estes alunos na sua transição para a vida ativa. Está-se a desenvolver guias e sessões de esclarecimento para professores relativamente a estes alunos. E está-se também a tentar fazer uma plataforma de interação com as empresas para haver formação profissional on the job através de estágios em empresas selecionadas, para que cada vez mais os alunos possam ir ganhando maior familiaridade com o ambiente empresarial. E está-se a procurar criar plataformas de interação entre as empresas e as escolas num contexto local
para que cada vez mais as escolas também percebam que tipo de profissão, que tipo de desafios, que tipo de oportunidades é que as empresas podem ter para pessoas com deficiência, com determinadas características. E é nisto que estamos a trabalhar. Estes grupos têm vindo a desenvolver estas iniciativas. Nós pensamos que até ao primeiro trimestre de 2021 teremos estas iniciativas mais concluídas, para depois as poder partilhar e, mais uma vez, em conjunto com a empregabilidade, começarmos a empurrar estas iniciativas para se tornarem mais adotadas por escolas e empresas em diferentes pontos, e dessa forma fazer este contínuo de melhorar a transição para a vida ativa e continuar a promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. O que é que nós temos aprendido durante este tempo? Em primeiro lugar, que há uma grande vontade da comunidade em contribuir para a resolução destes problemas. Temos tido uma enorme receptividade de IPSS, de empresas para contribuir para estes problemas. E isso é muitíssimo positivo, com um enorme empenho de todos para contribuir para estas soluções. Também verificamos que a inércia para progredir é grande e, portanto, isto exige uma enorme persistência. Não é algo que se resolva de forma rápida. Sentimos que existe hoje uma muito maior percepção de que estes problemas existem, mesmo no contexto das empresas, muitas delas não estavam alerta e hoje estão muito mais alerta para isto. Tem sido possível que estes diferentes tipos de instituição se juntem e trabalhem em conjunto e percebam melhor o que uns e outros pensam sobre uma determinada dificuldade. Tem-se construído uma rede de contactos muito forte. Há hoje uma comunidade que se tem vindo a desenvolver a partir do Inclusive Community Forum, que é mais forte do que era no passado. As pessoas conhecem-se, falam umas com as outras, têm relação, isso é muito positivo. E, portanto, estamos animados em continuar com a consciência das dificuldades e do tempo que este caminho exige, mas também muito conscientes da experiência que temos tido, que sempre que conseguimos ter uma comunidade mais inclusiva, essa comunidade é uma melhor comunidade, é uma comunidade que se torna, que tem mais valor, quer para as pessoas com deficiência, quer para as pessoas que os acolhem. E, portanto, a nossa experiência do impacto que se tem tido é seguramente muito positivo. E era isto que queria partilhar convosco e agora estou à disposição para alguma pergunta que faça sentido responder. Desde já, muito obrigada pela sua partilha, Dr. Rui Diniz. Tenho aqui algumas questões e se calhar organizando de forma estratégica, falando inicialmente sobre a empregabilidade. Quais são as principais dificuldades encontradas neste projeto? E também como articulam a integração, portanto, nas empresas, dão formação às empresas, como é que vocês fazem esta integração e esta articulação com as empresas? E estas seriam as questões relativamente à empregabilidade. Quanto à parte da educação, portanto, o Dr. Rui Diniz falou-nos aqui de algumas lacunas, nomeadamente em termos da preparação destes jovens na sua autonomia, na capacitação, portanto, para a vida ativa, no desenvolvimento de competências também sociais, experiências vocacionais que possam de alguma forma definir a sua vocação, portanto, depois na sua vida ativa, e como também a não preparação dos professores para lidar com este tipo de pessoas. Portanto, falou-nos daí então que foram criados portanto, grupos de trabalho que integram, portanto, empresas e IPSS. Gostaríamos de saber se há alguma empresa ou alguma IPSS, portanto, da região do Algarve. E gostaríamos também de saber, uma vez que falou da criação, portanto, de algumas iniciativas que já estavam a decorrer no âmbito da solução, digamos assim, destes problemas já identificados, esta criação de plataformas, se elas seriam acessíveis aos jovens e se estava, portanto, previsto a literacia digital também para estes jovens. São estas as questões que temos, Dr. Rui Diniz. Bem, muito obrigado pelas vossas perguntas. Quanto à empregabilidade, eu diria que uma dificuldade muito
clara no que diz respeito à empregabilidade tem a ver com um preconceito de partida que existe quando se pensa na empregabilidade de pessoas com deficiência. Essa é uma dificuldade enorme que é preciso vencer falando disto, dando exemplos, experimentando. E este preconceito existe muitas vezes, como eu dizia há pouco, por medo dos vários intervenientes, e é natural que assim seja, as pessoas não conhecem e, portanto, protegem-se. Nós muitas vezes, eu costumo dar o exemplo, eu sou economista, que se me pedissem para fazer uma ponte, eu era profundamente incompetente para fazer uma ponte. Ou se me pedissem para fazer uma cirurgia, eu seria mais do que incompetente, perigoso a realizar uma cirurgia. Se me pedirem para trabalhar numa empresa, gerir uma empresa, com a experiência que tenho, penso que posso contribuir. As pessoas que pensam em cada um de nós, pensam que há áreas em que nós podemos contribuir e há outras em que não estamos preparados para contribuir. Em muitas circunstâncias, quando falamos de pessoas com deficiência, o facto de alguém ter algum tipo de deficiência parece que lhe põe imediatamente uma avaliação de que não conseguirá fazer nada. Quando as pessoas com deficiência também podem fazer várias coisas. Haverá coisas que não podem fazer, mas haverá outras que podem fazer. Mas este preconceito de partida, porque alguém tem algum tipo de deficiência, está limitado de uma forma muito generalizada, é sem dúvida uma das principais dificuldades. Vencer este pressuposto de partida, vencer esta percepção é uma das principais barreiras. A segunda é que quando olhamos para a realidade das empresas, as empresas têm muitas coisas na sua agenda, têm muitas prioridades. E esta não é seguramente uma das suas principais prioridades. Não é. Mesmo quando falamos com um diretor de recursos humanos, e se coloca este objetivo e esta dinâmica, a reação tem sido invariavelmente muito positiva. Em muitas circunstâncias temos até uma reação de dizer, não sei como é que nunca nos lembrámos disto, vamos lá pôr-nos a caminho. Mas a verdade é que depois existem muitas outras prioridades, muitas coisas que as empresas precisam de fazer. O próprio diretor de recursos humanos tem muitas outras coisas que lhes são pedidas. E este objetivo muitas vezes baixa na lista de prioridades e fica para trás. Portanto, esta inércia é outra das dificuldades que temos. Quando verdadeiramente quando a empregabilidade acontece, algumas das dificuldades, eu costumo dizer, não são diferentes das dificuldades de quem emprega pessoas sem qualquer tipo de problema. Tantas vezes que se recruta pessoas que não se adaptam à primeira, tantas vezes se recruta as pessoas que não são certas. É mesmo assim. Portanto, as dificuldades muitas vezes são as dificuldades de integração, são as dificuldades de não acertar exatamente no descritivo de funções que aquela pessoa pode fazer, mas se houver um empenho em ultrapassar isso, a nossa experiência é que tem corrido bem. Mas esta inércia, este preconceito, é sem dúvida uma das maiores dificuldades. É evidente que a integração destas pessoas muitas vezes apresenta desafios mais agudos do que a integração de uma pessoa sem qualquer tipo de dificuldade. E aí é preciso dar mais tempo, é preciso ter um acompanhamento maior, é preciso que a chefia esteja predisposta a isto. Isto é muito difícil de fazer sem haver uma vontade da chefia direta para que haja o enquadramento correto e, portanto, é fundamental que as pessoas estejam empenhadas nesse esforço, mas quando isso acontece as coisas tipicamente correm bem. Tem havido, em muitas circunstâncias, perguntou-me isso, formação, partilha de experiências, muitas vezes a partilha de experiências é muito útil, o apoio das IPSS, onde as pessoas com deficiência muitas vezes estão integradas à própria empresa, tem sido uma mais-valia muito importante. Portanto, eu diria que tem sido a partilha de experiências tem sido muito positiva para que as pessoas ganhem essa confiança e aprendam a fazer bem. Do ponto de vista da educação, ainda estamos numa fase de trabalho. Eu não lhe sei dizer, tenho ideia que não, mas não garanto que haja alguma empresa do Algarve,
penso que não. Do ponto de vista das plataformas, nós estamos a procurar desenvolver uma plataforma que possa juntar empresas, escolas e famílias, e isso teria acesso generalizado, é algo com que estamos a trabalhar com algumas empresas de tecnologia, e tomei boa nota do tema da literacia digital, que é sem dúvida uma área muito importante e uma capacidade que se calhar não temos tão bem identificada e em que podemos trabalhar com mais intensidade. Muito bem. Referiu, portanto, que não havia empresas a nível do Algarve e IPSS. Falou que havia algumas IPSS neste projeto. Em termos da região do Algarve, existe alguma? Penso que também não. Okay. Penso que também não, mas não lhe garanto, não tenho a lista completa das IPSS aqui comigo, mas penso que também não. Ok, muito bem. Doutor Rui Diniz, queria agradecer-lhe a sua partilha, a sua disponibilidade, muito nos honrou recebê-lo aqui hoje nas nossas jornadas. Portanto, são estes projetos e estas iniciativas que, sem dúvida, fazem a diferença na vida destas pessoas e que, de alguma forma, vemos crescer a sua qualidade de vida e a sua inclusão, digamos assim, na nossa comunidade e na nossa vida, porque elas fazem parte da nossa vida e da nossa realidade, digamos assim. Por hoje... Muito obrigado. Obrigada. Por hoje, portanto, encerramos as nossas jornadas de mais perto com a acessibilidade digital. Amanhã voltamos de novo e vamos ter 2 novos painéis. Um deles será a acessibilidade nas políticas de inclusão, formação e empregabilidade, o programa InCode, com a senhora delegada regional do IFP do Algarve, a doutora Madalena Feu. E também a digitalização no âmbito da coordenação da Segurança Social, com a senhora diretora do Centro Distrital de Faro da Segurança Social, a doutora Margarida Flores. Um bem-aja a todos, muito obrigada pela vossa participação e até amanhã.